para falar sobre restituição, nós lemos esse texto, porque esse texto conta uma história. A história de quando Davi foi morar na terra dos filisteus. Davi tinha ido morar na terra dos filisteus, porque Saul estava perseguindo ele, e era um tempo muito difícil. Aliás, a maioria dos salmos que Davi escreveu, ele não escreveu quando estava tudo bem, mas ele escreveu nos piores dias da sua vida. Porque é nos piores dias da sua vida que Deus quer ver se vai sair um louvor da sua boca. E Davi mostrou a fidelidade, o amor a Deus, a adoração a Deus, porque nos piores dias da vida dele, ele escreveu os melhores salmos. E das piores situações da tua vida, vão sair os melhores louvores em nome de Jesus. Então Davi, ele estava morando na terra dos filisteus, estava se escondendo de Saul, uma vida de fugitivo. Só que Saul não podia entrar ali, porque Saul dominava Israel, dominava Judá. Ele não podia entrar na terra dos filisteus, porque os filisteus eram inimigos do povo de Israel. Então, para ele entrar lá, se ele entrasse lá, os filisteus todos se reuniriam e ele morreria. Então Davi foi para o lugar certo, e Deus levou Davi para lá, para a terra dos filisteus, e conseguiu fazer com que os filisteus aceitassem a Davi. Porque na verdade, se você for pensar, analisar, Davi tinha matado muitos filisteus. Golias era um filisteu. Depois a palavra fala que as guerras de Israel, as maiores guerras, eram contra os filisteus. Então, como Davi conseguiu morar num lugar onde ele já tinha matado muita gente, um lugar que ele era considerado inimigo, como ele conseguiu morar lá? Porque era um propósito de Deus. E quando Deus tem um propósito em alguma situação, ou na vida de alguém, coisas impossíveis começam a acontecer. E foi isso que aconteceu. Ele morou numa terra onde as pessoas antigamente odiavam ele, mas agora se tornou um aliado do rei dos filisteus. O rei dos filisteus, ele disse, é melhor a gente ter esse Davi com a gente, porque Davi já era famoso. Davi era um herói de guerra, tinha vencido Golias, eles sabiam disso. E ele, na verdade, falou assim, mais vale Davi vivo comigo do que eu matar Davi. Porque aí se Davi estiver comigo, eu sei que tem um Deus que é com ele. E se esse Deus está com ele, pode se levantar o exército que for contra a terra dos filisteus, que esse exército perderá. Porque esse Deus de Davi é um Deus poderoso. E aí então Davi consegue morar lá. E ele consegue que o rei desse uma cidade para ele, uma cidade inteira. E essa cidade, depois de tanta luta, depois de tanta perseguição, depois de tanta afronta, depois de tudo isso, o rei dá a terra para ele, dá a terra, e a terra, o bairro lá, chamava Ziclag. A cidade chamava Ziclag. Fala comigo, Ziclag. Tá bom. Não era o centro da terra dos filisteus, era um lugar meio afastado assim, mas era uma terra. Entendeu? Então, só a gente sabe, né, as coisas que a gente tem, por mais que sejam poucas, as coisas que a gente tem, mas só nós sabemos o quanto foi difícil para conquistar. É ou não é verdade? É assim que acontece, ainda que as pessoas desprezem aquilo que nós temos. Então a Ziclag não era uma das melhores terras, mas ali Davi começou a morar, Davi se estabeleceu, Davi levou ali as suas mulheres. Naquela época podia ter mais mulheres do que hoje, antigamente. Não é que podia, na verdade, é que infelizmente os homens começaram a fazer isso e Deus permitiu, mas depois Deus foi e acabou com isso, né? Porque a prostituição estava muito grande ali, então Deus acabou com isso naquela época. Mas Davi viveu nessa época e Davi tinha 8 mulheres, fala assim, 8 mulheres. Mas não fala, aqui nesse tempo não fala das 8, só fala de 2, né? Abigail, a antiga mulher de Nabal. Vocês sabem que foi Nabal, um cara louco, um cara que Davi guardava a terra desse cara de graça, tipo fazia segurança desse cara de graça, e quando Davi ficou com fome, ele disse assim que Davi morresse de fome. Aí Davi ficou com vontade de matar ele, ficou a noite inteira pensando em como ia matar ele. No outro dia, quando Davi estava indo para matar, a mulher dele, chamada Abigail, se aproximou dele e falou, não faças isso porque o meu marido é louco. Não liga para o que ele fala, e eu vim aqui, ela leva uma oferta e ela apazigua a ira de Davi. Aí em seguida o Senhor mata Nabal. A Bíblia fala que ele quebra o pescoço, ele quebra o pescoço, Deus o mata. O próprio Deus o mata, Davi não precisou matar. Por isso que eu aprendo que nós não precisamos fazer justiça, Deus mesmo que faz justiça. Quando nós muitas vezes queremos fazer justiça com as próprias mãos, ou quando muitas vezes a gente deseja mal para alguém porque alguém fez mal para nós, nós não precisamos fazer isso, temos que deixar na mão de Deus, porque Deus faz justiça no tempo dele. Amém?
E ali então, Abigail, ela fica viúva e ela se casa, se apaixona por Davi e ela se casa com Davi. É perigo, até que coisa, que fim trágico, né? Para esse Nabal. Além de ter morrido, ainda viu a mulher dele casar com um cara que ele não quis dar de comer, que foi Davi. Por isso que é complicado. A gente não pode subestimar o poder de restituição de Deus. Deus, ele tem um poder de restituição e ele muitas vezes ele move céus e terra para abençoar aqueles que ele quer abençoar e para restituir na vida daqueles que ele quer restituir. Davi estava em Ziclag, então ele constrói ali a sua cidade, estava tudo bem, ele estava numa tranquilidade, estava em paz, ele não estava nem pensando em voltar mais para a terra de Israel. Ele falou assim, não, para que eu vou lá em Israel? Deus falou que eu vou ser rei, mas eu vou ficar batendo de frente com Saul, deixa Saul ser rei, eu estou de boa aqui. Sabe quando você quer ficar de boa? Sabe quando você não quer confusão mais na sua vida, e você fala assim, não, eu ia brigar, mas eu nem vou brigar, você quer isso para você, fica para você já não tem paciência mais para ficar brigando, você não tem paciência mais para ficar discutindo, deixa a pessoa ganhar, se ela quer ganhar em palavras, deixa ela ganhar em palavras, se ela é folgada, deixa ela ser mais folgada. É aquele texto bíblico, aquele que está sujo, suje-se mais ainda, aquele que está santo e puro, purifique-se mais ainda. Eu não vou ficar perdendo meu tempo, eu quero paz na minha vida. Posso ouvir um amém da igreja? Davi estava assim, Davi estava em paz, Davi estava tranquilo, não queria nem voltar para Israel. A palavra de Deus fala então, que ele não esperava, mas existia um povo que era um povo traíra, existia um povo que era um povo que Satanás usava mesmo, que chamava Amalequitas. Esse povo, de repente, escolhe uma cidade para roubar, porque eles roubavam cidades, né? Eles eram como se fossem piratas. Eles iam nas cidades e roubavam tudo. E aí eles escolhiam a cidade. E qual cidade que eles escolheram para roubar? Ziclag, a cidade que Davi tinha acabado de ganhar, se estabelecer, de criar uma rotina, sabe? De ter paz, no momento que ele estava em paz. Aí de repente, ele vai para uma batalha. Davi não estava nem em casa, porque se ele estivesse em casa, até parece que os amalequitas tinham levado tudo que levaram, né? Davi era guerreiro, exímio guerreiro. Davi, ele com 3, ele fazia ter força de 300. Davi tinha unção de Deus na vida dele. Só que nesse momento ele não estava. Nesse momento, e muitas vezes o inimigo nos rouba exatamente nos momentos onde nós não estamos. Como assim não estamos? Muitas vezes nós perdemos a razão, muitas vezes nós perdemos a consciência por um momento, e é exatamente nesses momentos que o inimigo nos rouba. O pecado, a tentação, a pessoa muitas vezes fica cega com a tentação, ela não está percebendo, de repente quando ela cai no pecado, ela, poxa vida, por que eu pequei? Eu sabia que não era para fazer isso. Foi no momento que a pessoa perdeu a consciência, ela fez aquilo, depois ela viu que ela tinha sido roubada. Davi, ele tinha saído para uma guerra, ele foi ajudar o rei dos filisteus numa guerra. Quando ele chegou na guerra, mas Deus é poderoso, fala assim comigo, Deus é poderoso. Por que Deus é poderoso? Porque quando ele foi ajudar esse rei dos filisteus na guerra, que ele chegou lá, e era uma guerra contra Israel. Ia ser um negócio louco, porque Saul queria matar Davi. Davi fez aliança com os filisteus para se esconder de Saul. Mas chegou o dia em que os filisteus agora iam lá guerrear contra Saul e contra Israel. E Davi, fazendo aliança com os filisteus, tinha que ir para a guerra. Então já estava um impasse muito grande, porque Davi pensou assim, poxa vida, eu não queria fazer isso, eu vou ter que matar as pessoas da minha própria nação. Eu vou ter que matar o Saul, eu vou ter que matar ele, eu vou ter que matar todo mundo lá. Se eu for na guerra, eu não vou poder ficar do lado do meu povo, vou ter que ficar do lado dos filisteus, senão eu vou perder minha cidade, vou perder tudo que eu construí até agora. Às vezes nós ficamos, certas situações na nossa vida, a gente fica entre a cruz e a espada. Às vezes a nossa razão, ela tem que falar mais do que a nossa emoção. E aí, é nesse momento que Davi vai para a guerra, mas Deus foi tão poderoso, que quando já estava todos os acampamentos formados assim, Israel de um lado, os filisteus do outro, quando o rei dos filisteus viu Davi, ele falou, o que Davi está fazendo aqui? Que na verdade não é ele que estava chamando Davi para ir brigar contra o próprio povo, mas todo mundo do exército achava que Davi tinha que ir, os chefes do exército dele que levaram Davi. E ele falou, o que Davi está fazendo aqui? Aí ele falou, não, mas Davi, como a gente vai deixar o melhor guerreiro de fora da batalha? Ele vai nos ajudar a vencer o próprio povo dele, ué. Agora ele é da gente, agora ele é um filisteu. Não é de sangue, mas é de posição agora. E aí então, o rei dos filisteus, ali Deus, na verdade era Deus que estava agindo ali,
Porque o rei dos filisteus pensou assim, não, vai que começa a guerra e Davi pensa assim, não, eu estava com os filisteus, mas eu amo mais o meu povo do que os filisteus, óbvio, e aí Davi se vira contra nós. Porque ele vai, de repente bate uma loucura nele e fala, o que eu estou fazendo? Eu estou matando o meu próprio povo, e se vira contra nós. Então o rei falou assim, não, Davi, é melhor você descansar. Todas as outras guerras que tiver, você vai, mas essa daqui você não vai poder lutar. E na verdade, a viagem para essa guerra eram 3 dias. Fala assim comigo, 3 dias. Alguma coisa te chama atenção no número 3? Quando fala 3 dias na Bíblia, o que a gente lembra? Da ressurreição de Jesus Cristo. Porque 3 dias, na verdade, Jesus Cristo ficou morto. Amém? Como se o diabo tivesse roubado a vida e o diabo tivesse vencido. Eu também enxergo na Bíblia quando fala 3 dias, que é uma alusão àquilo que aconteceu com Cristo, o que aconteceu com Jonas. Jonas ficou quantos dias na barriga do grande peixe? 3 dias e 3 noites. E depois, na verdade, Satanás também achava que tinha matado o profeta, mas ele estava sendo guardado por Deus, para que Deus depois fizesse o peixe cuspir na terra e ele pudesse cumprir o propósito. 3 dias e 3 noites demorou a viagem até essa guerra. Depois de 3 dias... Você vê que foi um propósito de Deus. Diga assim comigo, propósito de Deus. 3 dias de viagem. Aí o rei fala, não, eu não quero. Por que o rei não descobriu antes que Davi iria? Por que o rei não descobriu antes? E aí Davi não tinha nem saído de casa, porque não era para Davi estar em casa mesmo. Deus não permitiu que Davi estivesse em casa. Porque talvez Davi com ímpeto ia querer brigar e ia morrer muita gente. Então Deus não permitiu aquela situação. Então Deus faz com que Davi viaje 3 dias e depois fala assim, não, você não vai lutar. Ele tem que voltar os 3 dias de novo da viagem que ele fez. E quando ele volta os 3 dias da viagem que ele fez, quando ele chega, o cenário era o pior possível. As casas estavam queimadas, as crianças chorando, as que ficaram, algumas foram levadas, seus filhos foram levados, as mulheres foram levadas. As mulheres foram levadas, as sogras foram deixadas. Estou brincando, não foi? As sogras de Davi tinham o problema de ter muita mulher, que você tem muita sogra, né? Tudo foi levado. E agora? O que vai fazer? O que vai fazer? Davi chora. Davi chora. Chora muito. Sabe aqueles dias da sua vida em que você olha para a situação e você fala, poxa, eu achei que agora estava tudo bem, eu achei que eu estava em paz, eu achei que agora tudo ia dar certo, mas agora parece que quando tudo vai começando a ser colocado os pontos nos is, parece que quando as coisas parecem que eu estou em paz, parece que sempre acontece alguma coisa para me tirar a paz. Sempre quando as coisas que agora eu contei até uma bênção, já tinha contado o testemunho, Davi já tinha contado o testemunho na igreja. Consegui morar numa cidade, todo mundo aplaudiu, glória a Deus. De repente agora ele acaba de contar o testemunho. Agora ele ia para a guerra, ele volta da guerra, vê tudo destruído. O inimigo levou tudo, acabou com tudo. E Davi, sabe quando você é uma pessoa forte, mas chega momentos da nossa vida que a gente já lutou tanto, que a gente já caiu, já levantou, já fez, já aconteceu, mas chega momentos em que você se prostra. Ele se prostra, ele cai de joelhos e ele chorou. Mas ele não chorou 5 minutos, como eu falei para vocês, né? Lembra que eu falei? Que vocês só podem chorar 5 minutos. Ele não chorou 5 minutos. Ele chorou, ele chorou, ele chorou, ele chorou. E quando todo mundo pensava, agora ele parou, ele estava chorando de novo. E o povo esperando uma atitude dele, porque quando nós somos fortes, quando nós demonstramos fé, quando nós somos fortes, quando nós não podemos ser fracos, as pessoas não aceitam que nós sejamos fracos. Todo mundo pode ser fraco. Todo mundo pode oscilar, todo mundo pode desanimar, todo mundo pode dizer assim, eu não estou aguentando, mas você não pode, você sempre tem que estar forte, você sempre tem que ser o cara, você sempre tem que ser a mulher guerreira que faz e que se não é você, a casa cai. E a palavra fala que ninguém esperava de Davi isso, que ele chorasse, tudo bem, mas não tanto tempo. E a Bíblia fala que chegou um momento que as pessoas começaram, olha o que aconteceu, o seu próprio povo começou a pegar a pedra e falaram, se você não parar de chorar, nós vamos te apedrejar. A Bíblia fala isso. E a Bíblia fala, então, que Davi falou, como assim? Acho que Davi falou aquela frase famosa dos filmes, até tu, Brutus. Lembra dessa frase? Até tu, vocês, e muitos deles eram guerreiros que Davi tinha ajudado na época que ele estava em depressão, lá na caverna de Adulão.
que Davi formou um exército, só pessoa endividada, problemática, depressiva, ele fez esse exército, agora alguns desses estavam com a pedra na mão, ô rei, nós vamos te apedrejar. É ruim, né, quando a gente não pode chorar um pouco, né? É ruim quando a gente também não pode enfraquecer, a gente tem que sempre ser o mais forte, a gente sempre tem que ser aquele que carrega o peso, mas ninguém carrega o nosso. Esses dias eu vi uma imagem esses dias de um pastor, um pastor tirando uma faca do corpo de uma pessoa, e a pessoa olhando para o pastor sorrindo assim, mas o pastor estava com umas 13 facas assim nas costas dele, e ele tirando uma da pessoa, e a pessoa acha que estava doendo. Imagina as 13 que estavam nas costas dele. As pessoas às vezes acham que a gente é super-homem, e eu não estou falando só do pastor, estou falando de vocês também. Às vezes na casa de vocês você é o mais forte, às vezes você sempre foi aquele que trabalhou, mas no momento que você já não está trabalhando, já vem um monte de gente te acusar, você não trabalha, não sei o que, e tal, eu que estou sentando na casa, já joga na sua cara, e tal. A gente não pode esmorecer, a gente não pode precisar, a gente não pode depender. É complicado. Davi estava nessa situação, só que ele podia chorar, Deus permitia que ele chorasse, mas na verdade ele não podia chorar por muito tempo. E eu quero dizer aqui para você, independente da sua situação, eu não estou aqui para dizer assim, você tem que ser forte mesmo quando você está fraco, não é isso. Mas você precisa buscar no meio do caos uma direção de Deus. Você precisa ter forças. Se você não consegue levantar, Deus vai te levantar dessa situação. E a Bíblia fala que Davi, no momento que ele viu que não adiantava ele ficar ali chorando, que ele tinha que levantar, que se ele não levantasse, ninguém ia levantar. Então ele falou assim, então tá bom, traga-me a estola sacerdotal. A estola sacerdotal é algo que o sacerdote usava, para entrar em comunhão com Deus, para que ele ouvisse a voz de Deus. Mas Davi, ele era tão diferenciado que Davi foi profeta. Davi não foi profeta nominalmente, mas ele profetizou muitas coisas. Quando ele diz assim, disse ao meu Senhor, disse o Senhor ao meu Senhor. Ele está falando de Jesus Cristo sem saber, ou seja, ele profetizou. Então ele tinha essa unção profética, ele era rei, e ele também, algumas vezes ele foi sacerdote. Ele pegou a estola sacerdotal e ele orou. Abiatar, que era o sacerdote, dá a estola para ele, se ele não pudesse usar, como foi diferente de Saul, que ele usurpou o serviço sacerdotal sem poder. Aí Samuel foi e falou, não, você não podia fazer isso. Mas no caso de Davi, não, Abiatar mesmo, pega a estola sacerdotal e fala, pode orar que Deus vai te ouvir. E ele ora e fala assim, Senhor, perseguirei eu a este bando? E o Senhor respondeu na hora, persegue. Aí ele faz mais uma oração, ele diz assim, mas eu vou perseguir, mas não basta só perseguir. E o Senhor, a primeira coisa que Deus está falando para você hoje, se você está dizendo, Senhor, perseguirei eu os meus objetivos, perseguirei eu, Senhor, aquelas coisas que me roubaram, perseguirei eu, Senhor, a minha felicidade que tanto é falada, perseguirei eu, Senhor, essa prosperidade que o pastor Éder falou, perseguirei eu, Senhor, a minha família que foi destruída, a minha casa que foi destruída, Senhor, posso perseguir. A mesma coisa Deus está falando para você, como falou para Davi, persegue. Aí a segunda coisa que Davi pergunta, porque não basta só perseguir, você pode perseguir um sonho e não alcançar. Mas aí Davi diz assim, perseguirei eu o bando e alcançá-lo-ei. Perseguir é uma coisa, alcançar é outra. Perseguir, todo mundo corre atrás do sonho, todo mundo corre atrás da felicidade, todo mundo corre atrás das melhores coisas, dos melhores lugares, das melhores posições. Porém, perseguir, qualquer um pode perseguir, mas alcançar, só poucos vão alcançar. Mas a resposta de Deus, quando ele perguntou alcançá-lo-ei, foi, alcançarás e tudo trarás de volta. E a Bíblia, aí o Senhor está falando a mesma coisa para você. Não só você perseguirá na força do Senhor, como se você crer, você vai trazer tudo de volta o que o inimigo te roubou. Porque Deus tem restituição para a tua vida. E Deus, Ele não vai permitir que você fique de mãos vazias. Porque Deus mesmo que te estabeleceu nessa cidade, porque Deus mesmo te estabeleceu nessa posição, porque Deus mesmo te estabeleceu nesse lugar, e Deus não te abandonou. Os 3 dias que você foi viajar, os 3 dias que você perdeu a consciência, os 3 dias que você perdeu o juízo, os 3 dias que você achou que na verdade você foi rejeitado, não, você está nas mãos de Deus. E se você volta e vê tudo destruído, não se prostre, não fique chorando, porque Deus vai te levantar. Ele fala para você perseguir, Ele fala, alcançarás e trarás tudo de volta. Aleluia. Mas 2 coisas que Davi tinha que ficar atento. Primeiro, ele tinha que ficar atento com as emoções dele.
E eu vim aqui para dizer para nós, não só para vocês, para mim também, vamos ficar atentos com as nossas emoções. Cuidado com os sentimentos. A Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 17, no versículo, vamos abrir lá esse texto. Provérbios, Jeremias, me perdoe, Provérbios não, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Jeremias, quem está em casa a gente não pôs, eu acho. Jeremias 17, 9, foi um dos últimos textos que eu mandei. Jeremias 17, 9, todos acharam? Diz assim: enganoso, leia comigo, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Ou seja, Davi, enquanto ele chorou, enquanto ele se entregou ao coração, enquanto ele se entregou à depressão, enquanto ele se entregou às emoções, enquanto ele se entregou ao medo, enquanto ele se entregou aos traumas, enquanto ele olhou negativamente dentro de si, enquanto ele alimentou dentro de si mais as coisas ruins do que as coisas boas, ele foi se afundando, ele foi se afundando, ele foi se afundando. No momento que ele falou, pegue a história sacerdotal, foi no momento que o Espírito ia dominar sobre a carne. Foi no momento que o Espírito ia sobressair sobre as suas emoções. E sabe o que o Senhor quer de nós? Que nós busquemos a história sacerdotal. O que você está fazendo ainda sem a história sacerdotal? O que você está fazendo ainda? Glória a Deus, porque ler a Bíblia em 100 dias é buscar a história sacerdotal. É falar, a partir de agora, eu não ando mais segundo as direções desse mundo, eu vou conhecer mais a palavra. A oração é buscar a história sacerdotal. Vir na igreja é buscar a história sacerdotal. E muitas vezes, quando nós estamos dominados por sentimentos, o Espírito tem que começar a sobressair sobre a nossa carne. Sabe por quê? Porque a nossa carne que sofre o baque. A nossa carne é que as emoções, elas estão realmente inflamadas. É na nossa carne que nós ficamos depressivos. É na nossa alma que nós guardamos as lembranças ruins. Mas no Espírito nós podemos muito mais. No Espírito nós podemos todas as coisas. No Espírito nós podemos vencer e dizer, se foi roubado, aconteceu. Não dá para voltar atrás. Mas uma coisa dá para fazer: perguntar para Deus, que se eu for atrás, se eu perseguir, se eu for no Espírito, se eu for na direção dele, eu vou trazer tudo de volta. E a resposta já foi dada: vai, porque você vai trazer tudo de volta. Aleluia. E outra coisa que Davi tinha que ficar atento agora, ele foi, diga, ele foi. E no meio do caminho, ele tinha que ficar atento aos sinais. Então agora, olha para quem está do seu lado, faz uma cara de Davi, depois que já chorou tudo que tinha que chorar, e fala assim: fique atento aos sinais. Tem coisas que já estão sinalizando e muitas vezes a gente não enxerga. Amém? Tem coisas que estão sendo sinalizadas por Deus e você fala: Deus, o Senhor não me dá nenhuma resposta. Já orei, já vim na igreja. Às vezes a resposta já foi dada. A palavra fala que Davi, ele foi no caminho, tinha um egípcio. O Egito também sempre foi inimigo do povo de Deus, os egípcios. E esse egípcio era um egípcio que estava em aliança com os amalequitas. Ajudou a roubar a casa de Davi. Mas, diga comigo, mas com mais vontade, fala, mas ele ficou doente. Ele não esperava, ele ficou doente. E quando ele fica doente, os amalequitas, que era um povo que não tinha nem um pouco de amor, que era um povo que queria mais, que só queria que estivesse do lado deles, que pudesse acrescentar ainda mais um egípcio. E eles pegam, vê que o egípcio não estava bem, eles pegam e dão um chute no egípcio e deixam o egípcio caído. Na verdade, Deus permitiu aquele egípcio ficar doente. Era um sinal, seria o sinal para a restituição de Davi. Aleluia, diga aleluia. Então fique atento aos sinais. Tem coisas que Deus vai colocar no teu caminho, e que daí, se você entender, é Deus sinalizando que Ele já está te guiando ao caminho da tua restituição. A palavra fala que Davi foi, se Davi não tivesse atento, ele passaria pelo egípcio, e aí ele não saberia nunca o caminho, porque só ele sabia para onde o inimigo tinha ido, porque o inimigo estava em vantagem 3 dias. 3 dias de vantagem. Como Davi ia achar? 3 dias, foi os 3 dias exatamente.
Exatamente, já faziam ali 72 horas na frente. Então só aquele cara que sabia para onde o inimigo tinha ido com as coisas de Davi, com as mulheres de Davi, com os filhos de Davi, com o gado de Davi, com o rebanho de Davi, com o ouro de Davi, com a prata de Davi, com as riquezas de Davi. Só aquele egípcio sabia, porque Deus fez ele cair da carruagem. Deus fez o chefe dele falar: fica aí, seu doente, você não serve para mim, para nada. Mas na verdade foi um propósito que Davi fala para ele. Davi pega uma pasta de figos, e eu tenho experiência com pasta de figos. Por isso que a pasta de figos é cura. A pasta de figos é cura. Diga assim comigo: a pasta de figos é cura. Uma vez eu fiz na igreja a campanha da pasta de figos. Minha tia estava viva ainda. Por quê? Porque chegou uma época da minha vida que eu estava igual Davi. Eu só chorava, eu tinha uma dor no coração. O meu coração parecia que tinha uma espada fincada no meu coração. Era uma dor sem fim. Eu ia dormir com essa dor, acordava com essa dor, comia com essa dor. Eu não conseguia comer direito. Eu almoçava em 5 minutos, porque me dava um calafrio assim, ó, que vinha assim do meu calcanhar até as minhas costas, um calafrio. Eu não conseguia comer direito, não conseguia fazer nada direito. E eu falava: meu Deus. Minha mãe me levou lá num psiquiatra, lá em Osasco, para me tomar uns remédios lá. Eu joguei tudo o remédio fora. Falei: meu psicólogo é Jesus. E aí o Senhor, e eu fui orar. Eu estava igual Davi, eu estava só chorando. E eu fui orar, e na oração Deus me mostrou uma pasta verde. E o Senhor falava assim para mim na visão: essa pasta é uma pasta de figos, e estou passando essa pasta de figos no teu coração. E a partir daquele dia, aí passou um mês, eu estava curado. O Senhor tirou como se fosse aquela espada do meu coração. O meu coração que disparava toda hora parou de disparar. E o Senhor me curou completamente. Porque espiritualmente aí eu fui na Bíblia buscar aonde estava escrito pasta de figos. E o Senhor me levou lá em 2 Reis, no capítulo 20, onde Ezequias estava com uma úlcera, e Isaías disse assim: arruma a tua casa que tu vai morrer dessa úlcera. E a palavra fala que ele clamou, ele virou para a parede e ele falou: Deus, não permita que eu morra dessa úlcera, dessa ferida maligna que não tem cura. E aí então, quando Isaías já estava saindo fora da porta, do portão, Deus fala assim para Isaías: volta lá, porque eu ouvi a oração de Ezequias. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Aí quando Isaías vai lá e fala para Ezequias: Deus viu a sua oração, já estava quase indo embora, você me fez voltar. Porque Deus também não falou antes, fez o cara ir até lá na porta, né? Faz o outro viajar 3 dias, o outro ele faz ir até a porta. Deus é Deus, irmãos, ele faz o que ele quiser, se ele quiser, mas tudo tem um propósito nas mãos de Deus. Aí então Isaías pega e fala assim: ó, e você vai ser curado. Ele: mas como eu vou ser curado? Eu vou fazer uma pasta de figos e vou passar aí na tua úlcera. E ele faz a pasta de figos, passa na úlcera de Ezequias, e Ezequias é curado daquela malignidade. Aí eu falei: então eu vou ser curado também. E esse egípcio estava caído no chão, e a Bíblia fala que Davi falou: passa a pasta de figos nele. E aí quando passa a pasta de figos naquele homem caído, naquele homem desprezado, naquele homem que nem o chefe dele queria ele, mas na verdade, aleluia, 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 diga comigo: aleluia, aleluia. Abigail foi parar nas mãos do rei Davi. Agora todas as pessoas que eram os adulões, os guerreiros que ninguém queria, foram o seu exército de Davi. Agora um egípcio que o chefe dele não queria, caiu nas mãos de Davi. Porque tudo aquilo que o inimigo rejeita cai nas mãos de Deus, e Deus transforma em bênção nas nossas vidas. O inimigo pode até dizer que você não vale nada, o inimigo pode até te lançar e falar assim: enquanto você serviu para mim, eu estava com você, mas agora você não serve mais, dá um chute em você. Mas o Senhor vem e prepara um Davi para te resgatar do chão, e você também serve de bênção para te guiar até onde está a tua promessa. Aquilo que te foi roubado, que Deus já preparou para te devolver em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra fala que o egípcio revigorou. Diga assim: eu vou revigorar. O egípcio revigorou porque teve alguém. Davi cuidou dele. Deus vai preparar alguém para cuidar de você. Deus vai preparar alguém para cuidar de mim, aleluia. Tem horas que eu falo: Senhor, todo mundo vem aconselhar comigo, eu oro por todo mundo, eu visito todo mundo, mas e eu? Deus fala: de você eu cuido, de você, e em você eu trago o meu renovo, em você eu te revigoro, eu sei lidar com você. Eu falei: só o Senhor mesmo. Só o Senhor sabe lidar comigo mesmo, porque às vezes eu sou teimoso, Senhor. Eu sou muito teimoso. Às vezes eu falo: Deus, eu não quero mais nada disso, Senhor, eu quero viver uma vida diferente. Mas o Senhor fala: só tenta. Não dá mais. A gente já caminhou ao ponto que a gente olha para trás e está muito mais longe para voltar.
do que para chegar. Eu prefiro então continuar a minha jornada, a minha caminhada. Ele revigora a força, aí com a força revigorada, ele consegue mostrar, eles foram para tal lugar, e Davi fala, mas por favor, não conta para eles que eu te contei, porque senão eles vão me matar. Davi falou, fica tranquilo, ninguém vai saber, e eu vou te devolver para o teu povo, você vai ter liberdade. E Davi não falou assim, não, você vai ser agora o meu servo. Aí isso é maravilhoso, né? Diga assim, isso é maravilhoso. Agora eu vou falar, coisa que eu queria que você falasse, agora eu vou mandar você falar. Fala assim, isso é maravilhoso. Mas fala igual a igreja pentecostal. Fala assim, isso é maravilhoso. Já vai acostumando, eu estou treinando. Porque quando o Marco Feliciano vem aqui, vocês vão falar, o pastor já treinou a gente. Fala assim, isso é maravilhoso. Por que é maravilhoso? Porque Davi, ele podia. As pessoas hoje, elas querem dominar sobre as outras. As pessoas, elas querem ser melhores do que as outras. É assim, você pode até comprar um carro bom, mas não pode nunca ser melhor do que a outra pessoa tem. Você pode até ter uma felicidade na tua casa, mas nunca pode ser melhor do que aquela pessoa tem. As pessoas querem dominar. Vem trabalhar comigo, desde que eu seja o seu chefe. Ninguém vai te indicar para você ser chefe dela, ninguém. A não ser que você esteja por baixo. Mas Davi fala assim, não, eu te revigorei, mas não é para você ser meu servo, é para daqui a pouco, quando eu voltar, quando eu vencer, eu vou ser grato a você, eu vou te liberar para você voltar para o Egito. Aleluia. Porque Deus não nos chama para prisão, Deus não nos chama para escravidão, Deus nos chama para liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Diga assim, foi para a liberdade que Cristo me libertou. Agora fala, eu sou livre. Amém? Fala, eu sou livre. É tão maravilhoso, porque Jesus fez a mesma coisa que Davi fez com aquele egípcio conosco. Nós estávamos rejeitados por todos, pelo mundo. Nós éramos aqueles que, muitos estavam doentes, muitos estavam acabados, muitos estavam na condição daquele egípcio. Mas Jesus nos encontrou. Aleluia, diga aleluia. Jesus nos encontrou, e Jesus nos encontrou exatamente no tempo em que Davi encontrou aquele egípcio, porque Davi encontrou aquele egípcio em 3 dias, e em 3 dias Jesus também nos resgatou da morte, Jesus também curou as nossas enfermidades, Jesus também nos deu uma nova oportunidade, Ele passou uma pasta de figos na nossa vida, Ele nos ungiu, Ele nos revigorou, e agora Ele está falando, só me ajuda a completar a obra que eu comecei. Aleluia. E a palavra fala que Davi foi até o fim. Quando Davi chega num determinado lugar, ele estava em cima de um monte e ele vê os amalequitas. Ele vê os amalequitas comendo, bebendo, festejando. Com o quê? Pergunta assim para mim, com o quê, pastor? Com as coisas dele. Imagina você ver alguém se alegrando, festejando, comendo com aquilo que é seu, com aquilo que é roubado, a primeira coisa que tem. E quanta gente agora, o inimigo está rindo. Quanta gente agora, o inimigo está rindo da sua cara, dizendo, eu destruí, eu roubei. E agora eu estou fazendo a festa com os meus demônios. E agora eu estou fazendo a festa na sua casa porque eu roubei o seu marido, eu faço ele beber. O Zé Pilintra, nessa hora, está dando risada e falando, muitos maridos estão nas minhas mãos, muitos homens estão nas minhas mãos. Outras pombagira, né, que estão dando risada, falando assim, eu roubei. Olha lá, ele gosta mais de mim do que de você. Estão dando risada, estão fazendo festa com aquilo que é seu. Estão fazendo festa com a tua família que Deus te deu. Ou se não, na tua vida profissional. Entrou uma malignidade que você não consegue prosperar. E o inimigo dá risada mesmo. Fala assim, olha lá o servo de Deus não consegue nem ter dinheiro para nada. Agora fica lá contando moeda para comprar as coisas. Agora vive endividado, o nome está sujo, está no Serasa. É os demônios do Serasa. Os demônios do SPC e das empresas de cobrança que fica te ligando e jogando na sua cara. E muitas vezes o pastor fala na igreja, eu sei muitas vezes que eu falo aqui da prosperidade, e tem muita gente que fala assim, se o pastor soubesse a minha situação. E tem como os demônios estão rindo de mim, como os demônios estão falando, fala que é de Deus, nada acontece na vida dela. Os demônios fazem, eu estou falando de coisas aqui que acontecem, você não vê, mas acontecem. Você sabia que existe um espírito zombador? Um espírito zombador, um espírito que dá risada das coisas ruins que acontecem com a gente. Um espírito que quer ver mesmo. Quando tem briga lá na tua casa, eles ficam dando risada. E eles falam, é isso aí, vamos lá, vamos colocar mais fogo ali para brigar mais. Vamos colocar um contra o outro. Vamos colocar lá filho contra pai, pai contra filho, irmão contra irmão. Vamos colocar lá.
vamos fazer aqui zumba, vamos destruir esse casamento, vamos fazer. O inimigo então ele se alegra com as derrotas, o inimigo se alegra com aquilo que ele roubou, com as alianças que ele rouba, com as traições que ele permite. O povo amalequita era um povo traidor, então eles estavam rindo ali com o mal, e a Bíblia fala que aqueles que se alegram com o mal, Deus detesta. E aí então Davi olha aquela situação, a ira de Deus, a revolta veio sobre Davi, e Davi falou: hoje nós vamos pegar tudo de volta e nós vamos lá acabar com a festa do inimigo. E a Bíblia fala que eles descem do monte, mas eles descem convictos, e os inimigos nem viram da onde é que eles saíram. Mas Davi, quando viu, ele já estava no campo dos amalequitas, derrubando os amalequitas, e aí a palavra fala que eles mataram muita gente. Acabou a festa naquela hora, e só sobraram 400 moços vivos que subiram, que conseguiram fugir. Se não fugisse, também teria morrido ali, porque ninguém pode tocar no ungido de Deus e ficar de boa. Ninguém pode ficar dando risada das coisas que faz contra o ungido de Deus e ainda permanecer fazendo festa. Ninguém pode ficar com as coisas que Deus te deu nas mãos e achar que Deus vai deixar nas mãos, porque não vai. Pode até demorar 3 dias, mas no 3º dia Ele virá e restituirá em nome de Jesus. É a palavra de Jó. Ele fez a ferida e Ele a ligará. No 1º dia renovará, no 2º dia revigorará, e no 3º dia ressuscitará. É Jó falando: eu estou passando pela prova, mas Ele é poderoso para me restituir. Ele é poderoso para me trazer tudo de volta. E a palavra fala que Davi venceu. Venceu, o povo de Deus venceu, a Babilônia caiu, não há Deus. Você acha que eles voltaram cantando essa música? E Davi falou: aleluia, eu fui andando e chorando, mas agora eu volto com júbilo, trazendo os meus feixes de alegria. Eu fui achando que o inimigo ia fazer festa para sempre, mas Deus acabou com a festa do inimigo. E agora a festa vai ser o arraial do povo de Deus. Ele volta com júbilo e Ele traz tudo de volta. E eu profetizo que acabou o tempo do choro na tua vida. Você andou chorando, você andou olhando e vendo o inimigo dando risada, mas o inimigo mesmo sabe que o tempo dele já acabou, porque Jesus Cristo já veio e te deu autoridade e disse: vai, porque através de Jesus Cristo você vai trazer tudo de volta, e já começou o tempo da restituição nas nossas vidas. E a palavra fala que ele liberou o egípcio voltou para casa na bênção, agradeceu Davi. Ele não quis ficar com o egípcio como servo dele. Depois disso, 200 homens ficaram para trás, que não aguentaram. E tem muita gente que não vai conseguir ir com você. Mas não fica com raiva dessas pessoas, não. Não fica com raiva, porque é propósito de Deus. Até as pessoas que vão te abandonar, até as pessoas que não vão continuar a caminhada junto com você, fica tranquilo, não fica triste, porque é Deus permitindo. E aí, na verdade, a palavra fala que os homens que foram até o fim, quando Davi voltou, e os 200 que tinham ficado para trás, olharam cansados e falaram: e aí, conseguimos, e trouxemos até mais do que fomos buscar. E aqueles homens que foram falando: agora vocês não vão ter nada, vão ficar chupando o dedo. Davi falou: o quê? Não, senhor, não é só porque eles não foram que eles não vão ter, não. Eles vão ter igual a parte, igualzinho a nossa parte. Eles vão ter a parte igual. Porque aí o inimigo quer que a gente pague o mal que recebemos com o mal, mas nós vamos pagar o mal que recebemos com o bem. É a palavra que fala de José e os seus irmãos. Quando José foi vendido, José foi escorraçado, José foi lançado no poço, José passou por tudo que passou, foi escravo, foi acusado injustamente, foi para a prisão. O padeiro morreu, o copeiro esqueceu dele, falou que ia lembrar dele lá diante do faraó, não lembrou. Mas não adianta, o copeiro não pode morrer, o copeiro pode não lembrar, mas quando Deus tem um propósito, Deus cria uma situação para que venha a restituição e a promessa dele venha se cumprir. E quando eles menos esperavam, ele já estava lá como faraó, como governador, porque ele interpreta o sonho do faraó. E aí a palavra fala que havia uma grande fome na terra, e os irmãos dele vieram comprar comida. Já estamos nessa parte aí, né? Quem está lendo aí na leitura bíblica. Aí os irmãos vêm e eles não reconhecem José,
porque eles lançaram no poço um menino, eles lançaram no poço uma pessoa que não tinha ainda aquilo que Deus, não era uma pessoa pronta, era uma pessoa que estava começando uma caminhada. Por isso que a Bíblia fala assim: não despreze os humildes começos. Fala assim comigo: não despreze os humildes começos. Amém? Olha para quem está do seu lado e fala: não despreze os humildes começos. Tem muita gente que perde a bênção por causa disso, porque olha para as coisas e fala assim: isso aqui não vai dar em nada, mas não consegue enxergar o potencial, e que a unção que Deus colocou ali, e que daquela coisa que você acha que não vai sair nada, vai sair as grandes potências do Brasil. Vai sair as grandes potências. Às vezes nem você acredita em você mesmo, mas Deus está falando hoje. José, ele sempre acreditou no sonho que Deus deu para ele, ele pagou o preço por isso. Então o Senhor está falando: acredita no sonho que Ele te deu, acredita nas promessas que Ele te deu, amém? E depois, pague o mal com o bem, e brasas vivas surgirão na tua cabeça. A Bíblia fala que brasas vivas virão sobre a tua cabeça. As brasas vivas vêm na cabeça daquele que paga o mal que recebeu com o bem. Quando a pessoa pensa assim: e agora ele levantou, ele vai pisar em mim, você fala: não, Deus me levantou com um propósito, te ajudar a sair daí onde você está. Aleluia. É isso que o inimigo não espera. O que o inimigo espera é que a gente fala assim: quem me viu passar a prova e não me ajudou, quando veio na bênção vai se arrepender, vai estar em da plateia, eu vou estar no palco. Aí você fala assim: não, ninguém está no palco, o único que está no palco é Jesus. Todos nós somos plateia. Eu venci pela força de Deus, você também pode vencer. Coitada da Damares, né? Toma cada pedrada só porque fez essa música, né? A gente cantou, vai falar a verdade que a gente cantou bastante, mas aí a gente pega só essa parte, né? E fica coitada da Damares. Mas ela fez aquela outra assim também: está saindo aí um grande vencedor, ele tem um coração como o coração de Deus. Vocês não sabem, né? Vocês não sabem nada também, eu não sei se vocês são crentes. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Davi volta com tudo de volta. Chegou o dia da minha restituição, chegou o dia da bênção na minha vida. Ninguém esperava, todo mundo achava é o fim de Davi, mas quando o inimigo acha que é o teu fim, Deus mostra que é só o começo na sua vida.